Fala pessoal, eu sou a Lohane e esse é o canal Conectados. No vídeo de hoje eu vou fazer o máximo para ser bem resumida, para trazer uma ideia bem sucinta, mas ao mesmo tempo profunda. Eu já gravei esse tema 3 vezes, mas por algum motivo eu vou gravar ele novamente. E, enfim, o tema do vídeo de hoje é a desestrutura da família conservadora. Lohane, o que significa isso? A família conservadora, constituída por Deus, ela é constituída por o homem, o marido, sendo pai, provedor, fiel, protetor e sendo a segurança da casa. A mulher sendo fonte de nutrição, de amor, de respeito, de educação, de responsabilidade sobre a casa. E os filhos contendo uma base de respeito, obediência e honra, certo? E isso tem se perdido porque nós não vemos mais esse tipo de família no mundo atual. Mas eu acredito nesse tipo de família, até porque eu luto para ter esse tipo de família. E eu quero compartilhar com vocês o quanto é pesado e o quanto é desleal com a humanidade, com Deus, com você mesmo até, você não ter esse tipo de família como base, né? Como eu falo, quando eu falo de família conservadora, eu não falo de família tradicional. Porque a família tradicional é constituída por marido e mulher. Daí vai de você. Mas eu tô aqui para falar da família conservadora. O que é uma família conservadora? É uma família que conserva e vive os bons princípios. Bom, grande parte dos bons princípios vem sim dos mandamentos cristãos. Algumas pessoas acreditam e outras pessoas não, mas grande parte deles vem. Grande parte das leis que nós temos hoje na nossa Constituição brasileira, elas vieram da Bíblia, elas vieram de uma crença, elas vieram de uma ideologia. Mas eu não tô aqui para falar de religião ou de espiritualidade, eu tô aqui para falar sobre fatos. Por quê? No sábado, eu estava na ONG que eu faço parte, treinando, e tinha 2 crianças lá. Uma era uma adolescente. Tem muita gente que não denomina adolescente como criança, mas eu sim, porque ainda são menores de idade. E lá estava uma adolescente, ela não devia ter mais de 16 anos, e uma criança que não devia ter mais de 9 anos. E essas 2 crianças, elas estavam brincando no parquinho da ONG e elas estavam fumando vape. E aí, quando eu olhei, eu pensei assim, gente, mas elas são crianças e será que elas estão sozinhas? Será que os pais, as mães saibam? Não que isso seja um problema pra mim, mas, né, são crianças. E aí, elas estavam acompanhadas, sim, por uma mulher adulta, uma senhora de idade, inclusive. E geralmente as pessoas de idade, elas têm mais princípios conservadores, né? Elas são mais rígidas, digamos assim. E aí me estranhou um pouco aquela situação, mas eu também não comentei nada, eu só vi, observei e fiquei quieta, né? Mas eu achei um bom assunto para trazer para o canal, até porque aqui nós falamos sobre o mundo real, nós falamos sobre melhorias de vida, de família, de vivências, de hábitos. E com certeza isso não é um hábito saudável nem para a criança, nem para aquela mulher que estava com aquela criança, porque, bom, seja ela tia, mãe, avó, bisa, madrinha, sei lá o que ela era,
mas ela estava com aquelas crianças. Então, seja ela o que for, ela, como uma adulta, ela tem o dever de passar lições e condutas para aquela criança. E aí vem muitos e me dizem e me julgam dizendo: ah, Lohane, mas é só um vape, né? Não tem nem nicotina, não é considerado uma droga, não tem nenhuma substância que realmente pode viciar, né? É uma essência, uma criança pode usar. Mas, assim como a gente viu, eu vou trazer dados noticiários, né? Como a gente viu em vários canais, em várias redes sociais, a gente conseguiu visualizar que várias crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos inclusive, morriam por uso excessivo de vape, né? Em alguns estudos, em alguns casos, algumas pesquisas diziam que o vape ele consegue ainda ser pior do que o cigarro. Embora ele não tenha nicotina, mas ele consegue sim te deixar viciado, digamos assim. E eu acho isso um absurdo, porque a que ponto nós chegamos que é normal você olhar uma criança usando uma coisa que é considerada uma droga, né? Embora não seja escrachado assim, o vape é uma droga, mas nós sabemos que é. Se um adulto, né, ele consegue morrer com uso excessivo, e olha que o adulto ele já tem o corpo formado, ele já tem os órgãos formados, imagina uma criança que está com tudo em desenvolvimento ainda. E isso causa uma intriga muito grande na minha mente, porque eu fico pensando se eu realmente sou chata ou se eu realmente estou seguindo o caminho que Deus tem para mim. Porque todas as bases estão invertidas, né? É pai fazendo papel de mãe, é mãe fazendo papel de pai, é filho fazendo papel dos pais, né? Porque hoje em dia as crianças escolhem até o que eles vão vestir, o que eles vão comer. Não que uma criança não possa, né? Mas na minha cabeça e em estudos embasados sobre neurociência infantil, eles ensinam e eles explicam detalhadamente que uma criança ela não tem discernimento, né? Foi igual eu vi há uns tempos atrás um podcast em que uma mulher dizia que uma criança ela tem liberdade para expressar o gênero que ela quiser. E eu não concordo com isso, porque uma criança, na verdade, ela não tem nem discernimento do que é gênero. Ela não sabe o que é ser mulher, o que é ser homem. Ela sabe, assim, coisas que os pais explicam. Homem tem um corpo tal e mulher tem um corpo tal. Homens usam roupa tal e mulher usa roupa tal, né? Elas sabem essas coisas, mas sobre ser homem e mulher, sobre feminino, masculino, trans, cis, ela não sabe nada disso, ela não sabe identificar isso, ela não sabe discernir isso. E aí, o cara que estava no debate com ela falou assim pra ela: olha, se uma criança cometer um homicídio e ela for para um julgamento no tribunal, você acha que ela deve ser julgada como criança ou como um adulto? E aí ela falou: não, como uma criança. Ele: por quê? Aí ela: porque ela não vai ter discernimento para entender o que é aquilo que está acontecendo com ela. E aí o cara rebateu e falou assim: mas você acha mesmo que ela vai ter discernimento para entender o que é sexo, que ela quer trocar de sexo? Não que isso seja um problema, gente. Eu não sou nem um tanto preconceituosa. Inclusive, eu tenho contato, eu tenho amigos que são, e eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu só quero que vocês entendam que uma criança, ela não tem discernimento. E uma criança, eu englobo tanto crianças mesmo, quanto adolescentes, pré-adolescentes. Eles não têm um raciocínio para isso. Eles não sabem nem o que eles querem, não sabem nem o que eles vão comer amanhã. Então, qual que é a lógica de uma criança ou um adolescente que seja escolher o que ele vai vestir, o que ele vai comer, se ele quer ou não jantar, se ele quer ou não tomar café, se ele quer ou não pôr roupa de frio, se ele quer ou não ir para a escola? Quem sabe o que é melhor para o filho
para a criança é o pai e a mãe. Ah, mas a criança não é criada pelo pai e a mãe. Vó, o responsável da criança que seja, né? Mas uma criança, ela não tem capacidade de escolher o que ela quer. A não ser que você dê escolhas óbvias para ela. Por exemplo, filha, você vai comer uma frutinha. Tem maçã, banana e laranja. O que você quer? Isso é uma escolha boba. Filha, hoje a gente vai sair. Qual blusa de frio você quer colocar? Rosa ou a roxa? Isso aí é óbvio, mas eu tô falando de responsabilidades, né? Uma decisãozinha assim não vai mudar, não vai interferir na vida dela. Até porque você tá dando opções para ela decidir e não ela decidir as opções, entendeu? Você já dá o que ela pode decidir. Você dá 3 alternativas para ela, você dá 2 alternativas para ela. Ela tem que decidir entre aquelas ali, mas ela não tem capacidade de decidir ou não o que vai fazer bem para ela ou não. Então, quem toma essa responsabilidade, quem pega essa ideia, são os pais, né? É por isso que existem pais, para tomar decisões que vão agregar na vida da criança. Então, hoje está tudo muito invertido, é um monte de criança sem princípio, sem valor, sabe? E eu fico pensando se eu realmente sou muito rígida, se eu tive um ensino muito rígido e eu quero passar isso para os meus filhos, ou se eu sou extremamente conservadora. Porque hoje o problema da sociedade é ser conservador demais. Então, eu acho assim que é uma falta de informação que as pessoas têm. E aí outro dia eu tava vindo pro trabalho e eu peguei ônibus e trem, né, transporte público. E aí uma moça falou assim: não, Deus me livre, essa altura do campeonato 2025 eu vou caçar casamento pra quê? Eu vou estar caçando sarna pra me coçar. E eu não quero casar, e eu não quero isso, eu não quero aquilo, que eu vejo tantas mulheres passando perrengue. Realmente existem, né? Eu já presenciei casos de mulheres que já viveram um caos realmente no casamento e na família, mas isso vem de ou você escolheu uma péssima pessoa para você passar a vida, ou você está colhendo karmas de coisas que você já fez no passado, ou você ainda não sabe ser a sua melhor versão. Por quê? Quando você não sabe ser a sua melhor versão, você também atrai a pior versão das pessoas, né? Porque se você quer 100% de alguém, você precisa dar 100%, eu já falei isso aqui várias vezes no canal. E a segunda parte se você tem karmas, se você já fez coisas para alguém, não tem como você exigir que você receba algo em troca. Se você planta banana, é óbvio que você vai colher banana. Então, assim, se você traiu, se você foi infiel, se você foi desonesto, se você roubou, se você matou, pode acontecer que você não receba na mesma moeda? Pode, mas a lei do retorno vai vir, isso é um fato. E isso, eu acredito que Deus trabalha muito na lei do retorno também, no karma, né? Tem muita gente que não acredita, mas eu acredito muito, até porque o karma são as reações das suas próprias ações, são as consequências das suas escolhas, das suas decisões diárias, em coisas mínimas. Então, se você faz algo ruim para alguém, não espera que você vai receber algo bom. E a terceira coisa é sobre a pessoa que você escolhe para você. Por quê? Isso vai muito das metas que você tem. Um exemplo, você quer abrir uma empresa daqui a um ano e daqui a um ano você já quer estar ganhando 150 mil todo mês na empresa. Aí você se relaciona com uma pessoa que não tem vontade de empreender, que quer trabalhar de CLT pro resto da vida, que quer uma aposentadoria do governo, uma pessoa que nem sequer almeja 150 mil por mês. Na verdade almeja, mas almeja isso pelo governo, pelo Estado, por um efetivo. E é óbvio que isso não vai acontecer porque ninguém tem uma vida boa, ninguém tem uma vida estabilizada no CLT. No máximo você consegue viver bem, pagar suas contas, comer o que você tem vontade. Esse é o máximo do máximo. Mas assim, no CLT ninguém consegue ser livre. Então, qual que é a lógica de você se relacionar com uma pessoa assim? E aí você quer tirar seu passaporte, você quer viajar, sendo que a pessoa quer ficar no Brasil.
Você quer, sei lá, ter 10 filhos enquanto a pessoa não quer ter nenhum. Isso não tem lógica. Você precisa estar com uma pessoa assim que está aliançado com você. Tem muitas pessoas que dizem, os opostos se atraem. Os opostos se atrasam. É totalmente diferente. No comecinho ali é bom, uma divergência ou outra, mas se você quiser casar com essa pessoa, construir uma vida com essa pessoa, você não vai conseguir. Sua estabilidade de vida pro futuro vai ser uma e da pessoa vai ser outra. Ele não vai encaixar nunca. Não vai encaixar. A não ser que a pessoa decida mudar muito, mas aí que tá o problema, porque você não pode mudar por ninguém, ninguém pode mudar por você. O máximo é você melhorar pela pessoa ou a pessoa melhorar por você. Então, o vídeo de hoje é sobre o que tá virando a família. A família que Deus construiu, a família que Deus pelo menos sonhou, né? E a mulher, ela é sim o pilar da casa inteira. Isso é um fato. Porque se a mulher tá mal, a casa inteira fica mal. Vocês podem reparar, quando a mulher tá doente, fica tudo de ponta cabeça. Mesmo que o marido ajude, né? Limpa a casa, faça uma coisa, mas a mulher sempre tem que fazer alguma coisa. Porque ou o homem esquece onde está alguma coisa, ou o filho não sabe onde está o quê, ou tem que ajudar o filho a se vestir, tem que ajudar o filho a fazer, tem que ajudar o filho a tomar banho, tem que fazer a comida, porque às vezes o marido sabe cozinhar. Então a mulher, ela sempre tá ali nativa. Então quando a mulher cai, quando a mulher desmorona, a casa inteira desmorona junto. Então se uma mulher, ela não é submissa ao marido, ela não nutre a casa, ela não leva paz, ela não leva amor, não leva cuidado, não leva educação, não leva a polaridade dela feminina, a casa inteira vai desabar. E quando eu falo de ser submissa ao marido, significa estar sobre a mesma missão. Não significa não ter voz, não significa se anular, não significa apanhar, não significa nada disso. Tem muitas pessoas que passam por casos assim e usam o texto escrito em 2 Coríntios. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Não é bem assim. Quando Deus, ele constituiu pra gente um casamento, ele queria que a gente fosse feliz, nós mulheres. Porque a Bíblia instrui o homem a que ele deve nos amar. E a Bíblia nos instrui a que nós devemos respeitar aos nossos homens. Por que essa diferença? Porque nós mulheres, nós somos emocionais, então nós precisamos de amor. Já os homens, como eles são mais racionais, eles precisam de respeito. Então nós mulheres, é uma via de mão dupla. A gente precisa se sentir amada para respeitar e eles precisam se sentir respeitados para amar. Quando Deus constituiu um casamento, ele escreveu na Bíblia que os homens, eles deveriam nos amar assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Então, se Cristo nos amou tanto, a ponto de dar a vida dele por nós, por que Cristo iria querer que a gente estivesse em um casamento que nos fizesse mal? Uma pessoa que nos batesse, que não nos respeitasse, que nos traísse, que nos agredisse verbalmente, que falassem coisas que denegrissem a nossa imagem. Deus não quer isso. Busque sabedoria de Deus se você está passando por isso. E quando eu falo de ser submissa, não é nada disso, tá? É você estar sob a mesma missão, porque o marido, ele tem a missão. Qual que é a missão? O sacerdócio, o império, o reino. O homem, ele nasceu para governar, para reinar. E a mulher, ela tem que estar disposta a viver a mesma missão do marido dela. Não que ela tem que viver ali de baixo, óbvio que não. Mas são missões que, quando casais, Deus não entrega só para um. Por exemplo, um pastoreio. Se Deus te chamar para ser um pastor, uma pastora, Deus não vai te chamar sozinho. Deus vai te chamar o casal. E quando Deus te chamar para fazer alguma missão, Deus vai levantar em você a vontade de que você e seu parceiro vão juntos, porque vocês são uma só carne. Então não adianta você estar bem e ele não estar bem espiritualmente. Não adianta ele estar bem e você não estar bem. Os dois têm que estar entrelaçados. E no que isso ajuda na família? Porque o casamento é a base da família. O casamento é a base, é o pilar, é o que sustenta. Então, se o seu relacionamento está bem, se o seu casamento está saudável, a casa inteira vai flutuar. Os seus filhos vão ser bem educados, os seus filhos vão ter uma base de amor, de conforto, de respeito, né? Eles vão crescer sabendo como se comportar, o que ser. E aí,
o papel do pai é instruir o filho a como ele deve ser um homem e instruir a mulher a como ela deve ser tratada. E o papel da mulher para com o filho é instruir ao filho a como ele deve tratar uma mulher. E o papel da mulher com a filha é instruir a filha a como ela deve ser, não é essa palavra, mas eu vou usar ela, prestativa. Mas ela saber cozinhar, né? Ela saber passar uma roupa, ela saber lavar uma casa, ela saber, enfim, ela saber coisas de mulher. O papel da mulher é ensinar a filha a ser feminina, né? E aí vocês podem ver que a maioria das mulheres, filhas mulheres, que crescem sem a mãe, elas têm uma tendência a serem mais masculinas, né? Por quê? Porque elas só têm a referência paterna. E os filhos que crescem sem os pais têm uma tendência a serem mais afeminados. E isso é normal. Isso não é porque ele quer trocar de gênero. A mulher, a mãe, ela é muito entrelaçada com o filho. E quem que corta esse cordão umbilical é o pai. É o pai que tira da cama, é o pai que fala que tá na hora de largar a chupeta, que fala que tá na hora de tirar a fralda, é o pai que fala que tá na hora de largar a mamadeira. É sempre o pai, porque a mãe fica, ai, tadinho, ai, tadinha, não faz isso não, ai, deixa, ai. Então é o pai que tem esse papel de cortar o cordão umbilical. Quando não tem o pai, esse corte não acontece. E aí o que acontece? Crescem filhos, homens, tô falando de homens, crescem filhos que ficam entrelaçados com a mãe. E aí nós vemos vários casos de filhos que são casados, mas não tratam a esposa como uma prioridade, tratam a mãe como uma prioridade, né? Por quê? Porque esse cordão umbilical, esse laço ainda não foi cortado. E as mulheres que são criadas somente por pais, por homens, elas são mais masculinizadas e com isso elas têm mais dificuldade de se relacionar com homens. Por quê? Porque elas não sabem como ser femininas. Então vocês entendem como que isso é bem mais complexo, bem mais profundo do que só uma família sem estrutura? Então isso vai muito além. E eu quero convidar vocês a refletir sobre isso. Pensem sobre isso, reflitam. Se você já é casado, se você já tem uma família, reflete em como a sua família tá, observa a sua família, observa os seus filhos, observa a sua esposa, o seu esposo, vê no que você pode melhorar, porque assim, a vida de uma família, a vida de um dono de casa, uma mãe de família, um pai de família, é sempre pensar assim, o que eu posso fazer para fazer com que a minha família fique melhor? E é sempre você dar o seu melhor. Então pense sobre, reflita sobre. Se você ainda não é casado, já vai refletindo sobre o que você precisa melhorar, sobre quem você precisa se tornar e quem você quer dividir a sua vida. Quais são os seus princípios, quais são os seus valores e o que você não abre mão. Então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Um beijo, até a próxima. Estamos conectados.